Antes de iniciar a nossa meditação, bem como a proposta do texto para o nosso dia de hoje, se você não é inscrito, inscreva-se. Se não curtiu, curta, compartilhe, comente, ajude-nos nesse projeto de evangelização. Todo esse processo auxilia para que muitas pessoas venham a conhecer e possam cada vez mais tornar-se comprometidas, envolvidas, provocadas pela mensagem de Deus. O texto que nós queremos meditar hoje encontra-se no capítulo 20, também de São João, como os dois últimos textos que nós refletimos nas 2 semanas que antecederam, porém, os versículos de 19 até o 23. E o texto vai nos dizer assim: no fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes, porque viram o Senhor. Jesus lhes disse de novo: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. É interessante perceber novamente a presença de Jesus que vai conduzindo e vai transformando. Eram homens e mulheres medrosos, temerosos, envolvidos pelos interesses e por isso são capazes de trair, negar, fugir, mas que neste momento estão reunidos, fechados e com medo. A atitude das portas e janelas fechadas reflete também o interior da vida do ser humano, que quando está com medo se recolhe em si na defensiva. Os discípulos estão com medo. É interessante perceber que, no paralelo ao texto da Anunciação, Maria também estava com medo. Mas, ao contrário dos discípulos, não estava fechada à proposta de Deus. Jesus diz: a paz esteja com vocês. No fundo, é como se ele dissesse: não tenham medo. Eu preencherei vocês. Eu darei esta oportunidade de vocês sentirem-se completos, repletos, preenchidos da graça que tenho a oferecer. E é interessante perceber que ele faz esta primeira oferta. Eles se alegram por ver que era o Senhor, porque ele mostra as mãos, o lado, mas ainda estão com medo. Jesus novamente repete: a paz esteja com vocês. No fundo, é como se novamente ele dissesse: já disse uma vez, não tenham medo. Repito, não tenham medo. Se quiserem fazer uma experiência, permitam-se transformar-se. Permitam-se viver intensamente na abertura. Maria, na Anunciação, teve medo, abriu-se à graça de Deus e a sombra do Espírito a recobriu e dela nasceu o Salvador. Os discípulos, quando, depois da insistência do ressuscitado, se propuseram a também acolher a proposta de Deus, tornaram-se templo do Espírito, abrindo-se a querer fazer uma experiência profunda de Deus. E também sobre eles a sombra de Deus repousa, pousa sobre eles. É a partir do momento em que nós cedemos o lugar do medo que preenche o nosso ser
para a confiança de querer estar em Deus, que nós recebemos a presença daquele que continuamente estará conosco, que nunca nos abandonará. Deus, através do Espírito Santo. Esta indicação, esta realidade que nós temos, nos torna como que outras Marias. Não geramos Jesus no ventre, mas somos convidadas a gerar Jesus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser, com a nossa realidade, onde estamos no cotidiano da nossa vida. É interessante perceber que na Anunciação, Maria, ao romper com o medo, é capaz de acolher esta sombra do Espírito que faz com que Jesus venha encarnar-se no seu ventre e do ventre de Maria nasce Jesus. Com o sopro do Espírito, do qual Jesus recorda a criação, também somos convidados a vivenciar, como outras Marias, o recebimento do Espírito Santo, para que, não pelo ventre, mas pela vida, sejamos aqueles que conduzem a presença de Jesus e geramos a presença de Jesus em cada momento da nossa existência. É preciso romper os nossos medos, acolher a proposta de Deus e estar com Ele, confiante que Ele estará também conosco em cada instante da nossa existência. Sejamos como esses discípulos que rompem as realidades de medo, abrem as portas de sua existência e são capazes de fazer uma experiência tão bonita e tão intensa do Cristo ressuscitado. Encontro você na próxima semana para continuar as nossas meditações bíblico-vocacionais em tom de espiritualidade, para também acolhermos a presença de Deus em cada momento da nossa vida. Até a próxima semana. Tua mensagem